Vamos ler aqui no roteiro mesmo, tá? Esse versículo, um inteiro e um pedaço do outro. Vamos ler juntos em voz alta? Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram. O que eles disseram, nós vamos ver depois na outra aula de Atos, ok? Vamos sentar. O título da palavra de hoje é O Crescimento e os Seus Desafios. A questão ali para a gente preencher. Cite alguns desafios e desconfortos que uma igreja em crescimento pode enfrentar. Desafios e desconfortos que uma igreja em crescimento pode enfrentar. Ok? E de novo, não tem uma resposta certa. Não. O que é o teu coração? Tá? Então, anote aí, cite alguns desafios ou um desafio e desconforto que uma igreja em crescimento pode enfrentar. Aqui nós vamos estudar essa realidade de Atos, tem nossas realidades, você pode escrever aí. Ok. Lucas ele destaca aqui que o número crescente dos discípulos, essa palavra é muito importante, anota aí, é o que vai na lacuna. O número crescente dos discípulos de Jesus, não de simpatizantes da igreja ou do evangelho. A Bíblia está falando aqui que crescia o número de discípulos. Discípulo refere-se a alguém que se dispõe a aprender, é um pupilo, é um aluno. É alguém que mostra disposição de se sentar para ser ensinado por alguém. E na época de Jesus, eles estavam, no caso, debaixo do Império Romano, cultura grega, e a influência da cultura era muito forte, e os mestres, eles caminhavam, iam e eles se assentavam em alguns lugares. E quem era discípulo se assentava à volta e ficava ouvindo esse mestre. Eram discípulos desse mestre aqueles que sempre estavam observando esse mestre e buscavam saber onde ele ia ensinar, e eles davam um jeito na agenda deles, o mestre está lá, estará lá, vamos lá, e eles então estavam o mestre sentado, eles ficavam à volta, ouvindo do mestre. Jesus era reconhecido como mestre. No Sermão do Monte, foi o que ele fez. No Sermão do Monte, ele sentou-se e as pessoas vieram para ouvi-lo. Discípulos de Jesus eram seguidores. Onde eles sabiam que Jesus estava, eles iam lá, o mestre, e eles se assentavam. Discípulos não eram aqueles que esporadicamente ouviam alguma coisa de um determinado mestre, não. Esses não eram reconhecidos como discípulos. Eles eram, talvez, alguém que ouvia, às vezes, determinado mestre, mas também ouvia outro. Mas discípulos eram esses que seguiam e sentavam e recebiam aquelas palavras. O que Lucas está dizendo é que o número de discípulos estava crescendo. E isso deve chamar a nossa atenção. Jesus,
o Senhor, Ele comissionou, é a palavra da lacuna ali, certo? Ele comissionou os seus discípulos a fazerem o quê? Discípulos. Discípulos. Ele comissionou os discípulos a fazerem discípulos. Então, essa palavra da lacuna é comissionou. De acordo com o modelo que ele lhes havia instruído. Então, Jesus teve discípulos e ele teve ali os 12, depois os 72, e foram multiplicando. Havia possivelmente outros discípulos que o nome não é mencionado, e talvez alguns ali não eram numerados, mas eram esses discípulos, e Jesus ensinou um modelo. Ele disse: façam discípulos, vocês são meus discípulos, façam discípulos de acordo com o modelo do Mestre Jesus. Jesus disse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E eu acho que eu já conversei com vocês aqui algumas vezes, certo? Esse versículo da grande comissão, lá no grego, certo? Nessas ordens aqui. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu tenho mandado. No grego, o verbo numa frase que está no imperativo é considerado o verbo mais importante e a ação mais importante daquela frase. E no grego está ali o verbo ir, o verbo discipular, ou fazer discípulos, o batizar e o ensinar. Esses 4. Tem um que está no imperativo. Você sabe qual que é o que está no imperativo? Discipulai, discipular, fazer discípulos. Não quer dizer que os outros verbos não têm importância e um depende do outro. Não, mas está ali na nossa Bíblia o vão, ou ide, conforme a versão, está no imperativo. Sim. Isso porque, no grego, um verbo que está antes do verbo que está no imperativo, ele é possível ser considerado e ser colocado no imperativo na tradução. Contudo, o verbo principal ainda é aquele que está de fato no imperativo. Talvez uma maneira de traduzir melhor é: indo, faça discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Então, fazer discípulo é algo muito importante. E aqui diz que o número de discípulos estava crescendo. Diante disso, a gente deve fazer a pergunta: será que a gente tem sido discípulo de Cristo? Esses seguidores que estão sempre aos pés de Jesus, deixando outras coisas, os discípulos dele, e o exemplo disso é Maria, né? Maria que estava ali, que deixou as coisas e foi ali aos pés de Jesus, que foi questionada por Marta, mas Jesus defendeu a postura discípula da Maria. Jesus quer discípulos. Então, a gente tem sido discípulo e nós estamos fazendo discípulos ou
apenas agregando simpatizantes para a igreja e para o evangelho. Agora, é fato que em um primeiro momento as pessoas simpatizam com o que estão vendo. E é importante que ela simpatize. Se não houver uma simpatia, uma aproximação, não haverá o segundo momento de se tornar um discípulo. E nas semanas do amigo, certo? Enfim, a gente vai ver aí os números na semana que vem, mas muita gente veio e simpatizou. Vou adiantar um número aqui para vocês: mais de 1.600 pessoas confessaram Jesus como Salvador nos cultos e nos grupos. Isso a gente contou quem ficava em pé. Aproximadamente 30% das pessoas não ficavam em pé, ficava com a mão no coração, orava, mas não ficava em pé. Nós só contamos em pé. Culto, depois dos GPs. Ok, houve a simpatia, isso é importante, a simpatia, e foi lindo a ação de cada um de vocês. Nós aprendemos muito esse exercício de receber o novo, de falar a linguagem dele, de buscar entender essa aproximação, se colocando nos calçados de quem chega aqui na primeira vez. E daí a gente via aqui o pastor Jonatas, antes de cantar a música, explicando o que é alfa e ômega, para que o visitante entendesse. Daí o pastor Carlinhos vai cantar a música Deixa as 99, e daí ele, olha, isso é uma referência, uma parábola que Jesus contou. Sabe o que é isso? É exercício para alcançar o coração do novo, falar a linguagem dele, buscar essa simpatia. Então, nós tivemos simpatia. Esse é um primeiro momento. Mas agora, a gente tem que buscar o que Jesus disse, é esse indo. No Lançando Sementes, a gente veio vindo, estamos indo, mas tem um momento de fazer discípulos, de sentar, de discipular. Daí a gente tem aí o material de acompanhamento e tudo mais. Jesus disse que não é só ir, ele disse que é para discipular. Discipular. Esse é o imperativo, e crescia o número de discípulos. Nós precisamos caminhar com pessoas para que elas se tornem verdadeiras discípulas do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, o texto nos diz que o número de discípulos crescia. Como líderes, nós somos chamados a fazer crescer não só o número de simpatizantes, mas também o número de discípulos. Então, façamos discípulos. Essa é a primeira coisa que eu quero pontuar nesse texto. Que esses lá do Lançando Sementes, que vieram os amigos, ou no GP, ou no culto, gente, vão ficar de olho neles. Fazer discípulo, caminhar, ouvir, sentar junto, se propor. Tem alguns que não querem. E a gente respeita, se não quiser, mas vamos oferecer a eles uma caminhada. Uma igreja em crescimento, os discípulos cresciam. E está implícito nesse texto que lemos que o crescimento, é a palavra da lacuna, que o crescimento trouxe desafios, ele trouxe desafios e desconforto. No momento em que uma família que vive num espaço pequeno, ela começa a crescer, dentro das possibilidades, né, o chefe da família vai procurar um imóvel maior, né?
Hoje o pastor Carlinhos, no nosso GP, pediu oração, que ele quer vender o apartamento dele, porque as gêmeas estão querendo espaço, né? Tem desconforto na casa dele lá. Sabe por quê? Se ficasse só ele com a Sueli, estava de boa, né? Não precisava mais que aquilo. Mas tem mais duas que geram desconforto. Geram desconforto. Então, se vai à procura de uma moradia maior. No momento em que uma criança está crescendo, vai crescendo o pé, né? Sabe, vai ter que gastar com sapato. O pastor Bira me disse na semana passada, veja que o Jonatas, o menino maior dele, o ano passado cresceu 11 centímetros, é isso? 11. E esse ano já foi 6 ou 7 que ele cresceu. Né? Lá no sapato, o ano passado esse, ele não está vencendo comprar de tão grande que está ficando o pé do Jonatas. Então, gera desconforto. Alguém aqui citou dificuldade financeira, é verdade. Sabe? Enfim, isso tudo gera um desconforto. Quando o negócio vai aumentando, e aumenta a clientela, surge a necessidade de se produzir mais. Uma reestruturação se faz necessária. Quando uma igreja cresce, ela precisa fazer os devidos ajustes para absorver as pessoas que estão vindo a Cristo e fazer dessas pessoas discípulas de Jesus. O que estava acontecendo aqui? Lucas ele vai relatar aqui que os judeus de fala grega, ou seja, os helenistas, eles estavam se queixando dos judeus de fala hebraica ou aramaica, certo? Os judeus, esses judeus da Gema, de Jerusalém ali, então eles estavam mais ligados à língua, eles falavam entre si, em casa, na rua, no caso mais o aramaico, na sinagoga, que eles falavam hebraico nos cultos, tá? Então eles tinham essa fala, mas tinha os judeus, os helenistas, né? Eu já vou falar um pouco sobre isso, mas os judeus de fala grega estavam dizendo que as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O que estava acontecendo? Esses judeus que não eram nascidos nas terras de Israel, vinham de outras regiões, e a primeira língua deles não era aramaico, não era o hebraico, e havia, então, uma certa dificuldade de comunicação entre eles. E, então, o que estava acontecendo? Havia ajuda das viúvas. E os judeus helenistas estavam vendo que as viúvas dos judeus da Gema estavam sendo mais supridas e as viúvas deles não. Estavam sendo deixadas mais de lado na distribuição diária dos alimentos. Por que aconteceu isso? Enfim, é muito possível nós imaginarmos que não se tratasse de uma discriminação intencional. Que eles fizeram isso porque queriam, não falam bem nossa língua, fica fora. Não, possivelmente, isso é especulação, ok? Não é afirmação, mas possivelmente porque tinha uma dificuldade de comunicação, de língua. E, de repente, houve ruído na comunicação e nisso as viúvas dos judeus helenistas não estavam sendo supridas. O que acontecia? Em Jerusalém era um lugar de um número muito grande de viúvas judias. Os judeus, eles acreditavam que seria muito honroso morrer e ser sepultado na terra de Israel. Então, muitos, quando vinha chegando uma determinada idade, os homens, e
muitas vezes naquela época também, homens, eles se casavam com mulheres mais jovens e às vezes muito mais jovens. Eles vinham chegando na idade que eles viam que já iam, né, daqui a pouco ir embora daqui. Então, eles queriam morrer e ser enterrados lá, nas terras de Israel. Então, eles afluíam para aquela região em Jerusalém. Então, enfim, havia muitos homens vindo de fora, mais idosos, com mulheres mais novas, e então eles morriam e as viúvas ficavam. Então, isso tudo fazia com que houvesse um alto número de viúvas ali, entre eles. Eles, em obediência à ordem bíblica de cuidar das viúvas, que não tivessem outro meio de sustento, eles buscavam suprir as necessidades delas. Então, era isso que estava acontecendo. Tinha todo um esforço da igreja para suprir isso. E daí a gente vai ver na primeira epístola de Timóteo, capítulo 5, versículo 3, 4 e 16, Paulo repreendeu aqueles que se aproveitavam desse tipo de assistência. Tinha viúvas que tinham os filhos, que tinham família, só porque o marido morreu, a família queria deixar, a viúva vai para a igreja que cuide de você, né? Não, daí ele vai arrepender. Ele falou, as verdadeiramente viúvas, aquelas que não têm ninguém, que não têm família, que não têm sustento. É isso que Paulo vai dizer a respeito das viúvas. Ele teve que corrigir esse comportamento, certo? Mas era essa a dificuldade que estava acontecendo lá. E está falando em número crescente. Gente, quando o número de pessoas em uma igreja aumenta, a diversidade cultural, social e econômica é ampliada. Aqui em Atos, nós detectamos nessa mensagem, enfim, tem um problema específico, social, que está sendo lidado. Essa foi uma dificuldade. Contudo, uma igreja em crescimento tem outras dificuldades. De igual maneira, quando a gente está falando de igreja em crescimento, as faixas etárias com suas características e necessidades peculiares vão aparecer. E, de alguma maneira, elas precisam ser supridas. E, às vezes, tem conflito de gerações. E, muitas vezes, em algumas igrejas, louvados seja Deus, não aqui na primeira igreja, o pastor Eduardo zela por isso, né, a gente zela por isso, enfim, a gente procura dar atenção a todas as faixas etárias, mas tem lugares que as faixas etárias mais novas não são contempladas. Você sabe por quê? Não dá dinheiro, não dá dízimo, não dá oferta. Então, esses que têm uma visão mercadológica do Evangelho, não investem aqui. No entanto, gerações vão se perdendo. Isso é muito sério, isso é um pecado muito sério de muitos. Mas, enfim, quando tem várias faixas etárias, tem crescimento, tem conflito. Eu lembro isso há anos, certo? Há anos, isso já faz muitos anos mesmo. Um pastor veio ao meu pai, ele falou assim, pastor, acabei com a mocidade, acabei com esse grupo da mocidade. Né? Nunca esqueci aqui, né? Na época era mocidade, não eram jovens, viu? Né? Acabei com a mocidade. Daí eu lembro que meu pai perguntou, mas por que, pastor? Não, dá muito trabalho. Acabei. Ou seja,
quando tem crescimento, tem trabalho. E daí o desafio de uma igreja em crescimento é atender, é entender, é abraçar, é procurar de alguma maneira suprir. Surge diversidade, com crescimento tem diversidade, o desafio diante dessa pluralidade, na questão de faixa etária, de diferenças sociais, econômicas. Isso gera dificuldades. E todos nós sabemos que Deus nos deu um slogan aqui para essa primeira igreja, que a primeira igreja é uma família para todos. E é para todos. E daí a gente tem esse desafio. Se aquelas viúvas e aquele povo não fosse devidamente tratado, a unidade seria quebrada. Surgiu um problema, uma diferença em função, porque o número de discípulos estava crescendo, surgiu aquilo, sabe, a unidade poderia ser quebrada, e a gente tem estudado aqui o valor da unidade. Como é importante. Então, o que a Bíblia diz? Que os apóstolos agiram rapidamente. O texto que lemos informa que os 12 reuniram todos os discípulos e disseram. Os 12 discípulos reuniram os outros discípulos e disseram. Eles agiram para que a unidade não fosse quebrada. Eles impediram que a unidade fosse quebrada e o crescimento parasse. O Senhor Jesus deseja que a sua igreja continue crescendo, pois Ele entregou a vida para que essas pessoas fossem salvas. No entanto, que eu e você estejamos cientes de que o crescimento sempre traz desafios e alguns desconfortos. Portanto, não devemos estranhar quando surgem os desafios e os desconfortos. E sabe o que é um absurdo? Que alguns preferem não crescer para não enfrentar esses desafios. E deixa eu dizer uma coisa, esse é um comportamento de alguns grupos pequenos. Não querem fazer a reunião do amigo, não querem convidar ninguém, porque vai criar desconforto. Gente, isso é muito sério. Um comportamento assim é contra os propósitos de Jesus para a sua igreja. Nós precisamos agir de maneira tal que os problemas tenham solução, o crescimento continue e a unidade não seja quebrada. Foi o que aconteceu aqui na igreja primitiva. E que, em nome de Jesus, vai acontecer na primeira igreja. Que nós estejamos crescendo e, diante dos desconfortos, saibamos como lidar com eles. Fica em pé. Que bom, isso aconteceu lá em Atos, aquela gente lá, tal, né? A gente pensou, talvez tenha algum outro aí que não entende isso, mas a gente está entendendo, você. O nosso GP está entendendo isso? Estamos lidando com esses desconfortos. Neném recém-nascido. Que trabalho que dá, né? Mas é tão lindo. Tão lindo. Né? Hoje a Carmen saiu, deixou um monte de coisa em casa, compromisso. Foi lá só para dar um banho no neto. Dá trabalho, mas como é bom ver recém-nascido espiritual. Gente nova vindo. Às vezes com uma vida, né, em confusão, dá trabalho, mas a gente senta, a gente ouve, a gente ora, e tem coisa que você não sabe nem o que dizer. Daí se diz, vamos orar.
E quando a gente diz vamos orar, não vamos minimizar esse vamos orar. A gente não diz só para dar uma desculpinha porque não tem resposta, não. É porque na oração a gente encontra a resposta. E vamos orar é poderoso. Mas vamos abraçar. Vamos lá. Quantos foram alcançados? Vamos abraçar os amigos. Mesmo que isso gere um desconforto na nossa vida, na nossa agenda, mas Deus tem nos chamado para isso.